Jogo rápido, aqui na redação de esportes da Rádio Gaúcha, com essa notícia importante. Mano Menezes não é mais técnico da seleção brasileira. Estou aqui com dois repórteres que estão acostumados a cobrir o ambiente da seleção brasileira pelo mundo todo, onde a seleção joga. Estão lá André Silva, José Alberto Andrade. Vocês ficaram surpresos com essa notícia ou já era algo esperado? André? Olha, Gabardo, se imaginava até depois da Olimpíada, né, pelo desempenho da seleção. E eu lembro do Sérgio Boas ter falado, assim que o Brasil perdeu, e o Zé Alberto estava junto também naquela decisão com o México, de que ali já havia a possibilidade do Mano Menezes cair. Claro, depois ele veio, teve a sequência de vitórias, enfim, o jogo de São Paulo contra a África do Sul, muitas Acho que aquilo ali preocupou muito o presidente Marinho, né? E eu acho que ali começou a encaminhar uma demissão do Mano Menezes, que acabou se concretizando agora nesse final de ano. José Alberto Andrade esteve na Argentina acompanhando o último jogo do Mano Menezes, comandando a seleção. Ali foi a despedida, né, Zé Alberto? Foi a despedida. Não se esperava que ali fosse a despedida. Agora que a despedida aconteceria, isso aí eu vou lembrar até mais anteriormente ainda. A outra ida da seleção brasileira, e você estava nos Estados Unidos, Gabardo, quando a seleção perdeu para a Argentina, e curiosamente se disse que o Mano Menezes se sustentou com uma derrota, porque o Brasil jogou bem aquela partida, e não houve uma condição de José Maria Marim demiti-lo. Não era o técnico do gosto de Marim, que assumiu a CBF em meio à gestão do Mano Menezes, no lugar do Ricardo Teixeira, e a partir dali ele nunca teve o lastro político. Paralelo a isso, vamos e venhamos, as atuações da seleção, o período Mano Menezes não é um período que recomende um técnico ser tão estável. Por quê? Não ganhou títulos, exceto o Superclássico da América. Mano Menezes foi mal na Copa América. Na Olimpíada ficou com a medalha de prata, é verdade, ficou no pódio. Mas o Brasil tinha como único objetivo o ouro. Então foi um fracasso mesmo subindo ao pódio e ganhando a medalha de prata. Não foi bem nos amistosos contra as seleções do primeiro nível e caiu a seleção no ranking da FIFA para uma 14ª colocação, que é uma coisa inédita e absurdamente inimaginável até tempos atrás. Então isso se aliou a uma falta de vontade e uma, não antipatia, mas uma não boa vontade do presidente José Maria Marim de ter o Mano Menezes. Não me surpreende o momento. Poderia ser depois da Copa das Confederações. Acho que o Marim nessa aí ele não quis dar essa chance de ganhar a Copa das Confederações em casa com atuações que não fossem excepcionais e partiu para a medida extrema. Não me surpreende o que aconteceu. Daqui a pouco quero perguntar para você sobre o futuro técnico da seleção brasileira e também o futuro do Mano Menezes. Mas quem está por aqui também é Pedro Ernesto Denardim. Pedro, a verdade é que o trabalho do Mano na seleção nunca passou muita confiança para o torcedor, né? Não vou cansar o telespectador que está nos ouvindo aí, o nosso internauta, porque o Zé Alberto disse tudo. A participação do Mano, ela é menos do que a exigência. Ele não pode ser mantido, ele não pode ser, digamos assim, estabilizado por uma derrota. Não, isso na seleção brasileira é um absurdo. Então o Mano teve a sua oportunidade, não aproveitou, e agora o próximo técnico da seleção brasileira. Eu prefiro o Tite. Acho que é digamos assim, uma ideia de embaixador brasileiro, né? Uma pessoa que tem bom relacionamento, tem uma postura muito boa. O Muricy é um bom treinador, mas não é exatamente uma figura assim que a gente possa dizer que nos represente bem, né? Eu prefiro o Tite. E com relação ao Luiz Felipe Scolari, que segundo se informa, seria o preferido do Marco Paulo Del Nero, eu acho que o Luiz Felipe não é o momento dele. Ele acaba de rebaixar o Palmeiras. O rebaixamento do Palmeiras não é do Kleina, é do Luiz Felipe. Foi ele que montou esse time, foi ele que buscou 9 jogadores lá no Paysandu, no São Caetano, tá certo? Diminuiu a capacidade do Palmeiras e ele é o responsável por este fiasco do Palmeiras, por essa situação intragável do Palmeiras. Então não é o momento dele. Claro que ele é um grande treinador, ele foi campeão do mundo, esteve aqui no Grêmio, fez coisas maravilhosas, mas não é o momento do Luiz Felipe. Mas eu acho que vai ser ele, Muito obrigado. Valeu, Pedro. Valeu. E quero denunciar também aqui nessa reportagem a ditadura dos repórteres. Todos viajaram com a seleção brasileira e os narradores não. Em todos os cantos do planeta, os repórteres da Gaúcha acompanhando a seleção brasileira. O André, Zé Alberto, Pedro falou, né, sobre Filipão, Tite, Muricy, as possibilidades aí para treinar a seleção. E com o Mano Menezes, o que vocês acham que vai acontecer com ele? O futuro dele pode ser no Beira-Rio, André? Eu acho que até pode, né? Ele que começou nas categorias de base do Internacional trabalhando. Eu acho que se ele só não vai trabalhar no Internacional, imagino que o Inter vá pensar nele a partir de agora e fazer um convite, se ele, Mano Menezes, não desejar por recém ter saído da seleção brasileira. Por quê? É um técnico que está no mercado,
reconhecidamente de grande capacidade, mesmo que não tenha tido grandes resultados com a seleção brasileira, mas de ótimos trabalhos no Grêmio e no Corinthians, né, Gabardo? Não tem como negar isso. Então, só se o Mano Menezes não quiser trabalhar e de repente dar um tempo na sua carreira. Não vou trabalhar em nenhum clube agora, vou esperar um pouco, porque senão o Internacional tem grandes possibilidades, se ele, Internacional, fizer uma proposta, quem sabe bastante interessante, de contar com o Mano. Mas, repito, acho que vai ficar muito mais no desejo particular do Mano de saber o que ele vai querer do seu futuro a partir de agora. Zé Alberto. Eu vejo uma coisa muito imediata, não acredito. O Inter já está tratando do novo técnico, já tem um perfil traçado e não me consta que houvesse uma informação de que o Mano Menezes iria cair e a coisa seria anunciada tão logo. Então acho que o Inter não trabalhou com essa hipótese, embora se saiba claramente que no Beira-Rio existem grandes admiradores. O Mano já passou pelo Beira-Rio em categorias de base. Fernando Carvalho, o grande líder colorado, tem profunda admiração pelo Mano Menezes. Giovanni Luiz, certa vez, ligou para Mano Menezes, não para tentar contratá-lo, mas para saber do Ney Franco, se ele liberaria o Ney Franco, quando o Ney Franco era da base da seleção brasileira. Teve uma troca de técnico do Inter, que até isso aconteceu. Então, quanto a isso, não tenho dúvida. Mas não me parece que o Inter tenha... que a coisa vai acontecer tão imediatamente. O Inter precisa de um técnico para daqui a 2 semanas, 1 semana e meia. E o Mano Menezes, acho que dentro de 1 semana e meia... acho que ele não vai ser contratado. Agora, trata-se de um grande técnico de primeiríssimo nível que passa a estar no mercado para clubes no Brasil. A passagem dele na seleção talvez não tenha sido boa, o resultado não foi bom, mas o Mano Menezes não deixa de ser um dos grandes técnicos brasileiros. Ele fez por merecer chegar na seleção. Se lá não rendeu, é como grande jogador. Às vezes não rende também. Eu acho que eu não gostei do trabalho do Mano na seleção, mas jamais vou dizer que isso aí o tornou um mau técnico. Muito obrigado, José Alberto Andrade, o André Silva, repórteres que acompanham muito os bastidores da seleção brasileira em todos os cantos do planeta. Jogo rápido, com essa edição especial, com a queda de Mano Menezes, que não é mais técnico do Brasil.